Salve Maria! Estamos no 13º dia de preparação para a consagração a Nossa Senhora segundo São Luís Maria Grignon de Montfort. A consagração se dará, se Deus quiser, no dia 15 de setembro, festa de Nossa Senhora das Dores. Vamos iniciar esta preparação recitando, como de costume, as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Portanto, hoje começamos a primeira das 3 semanas de preparação. A semana para conhecer a si próprio começa hoje. Depois vem a semana para conhecer Maria Santíssima e a última para conhecer Jesus Cristo. Vamos começar hoje conhecendo ou tentando conhecer a nós mesmos. O que nos diz o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem sobre esse respeito? Vamos lê-lo no número 228. Durante a primeira semana, aplicarão todas as suas orações e atos de piedade para pedir o conhecimento de si mesmo e a contrição de seus pecados. Tudo farão em espírito de humildade. Para isso, poderão, se quiserem, meditar sobre o que ficou dito sobre o nosso fundo de maldade. Vamos falar sobre esse fundo de maldade daqui a pouco. E considerar-se nos 6 dias dessa semana como uma lesma, um sapo, um porco, uma serpente, um bode, cada dia um animal. Ou então, com estas 3 palavras de São Bernardo: lembra-te, pensa no que tu foste, um pouco de lodo, no que és, um vaso de escórias, no que serás, um pasto de vermes. Pedirão a Nosso Senhor e ao seu Espírito Santo que os esclareça, dizendo: Senhor, que eu veja. Ou, vinde Espírito Santo, e dirão todos os dias a ladainha do Espírito Santo e a oração que o segue. E a oração que segue: recorrerão à Santíssima Virgem e lhe pedirão esta graça, que deve ser o fundamento das outras, e para isso recitarão todos os dias o Ave Maristela e as ladainhas. Acabei de ler o número 228 do tratado, sobre esta primeira semana destinada ao conhecimento de si mesmo. Vamos ler agora, no resumo que eu escrevi, o livro de ouro ao alcance de todos, o que está escrito sobre esta primeira semana. Vamos para a página 55. O grande São João Maria Vianney, conhecido como cura de Ars, nos primeiros anos de seu sacerdócio, pediu a Deus a graça de conhecer completamente a si mesmo. O pedido foi atendido e o santo ficou horrorizado. Falava pouco e somente por meio de acenos. Confidenciou a uma senhora: minha filha, não peças a Deus o conhecimento completo de tua miséria. Eu pedi uma vez e o consegui. Se então Deus não me tivesse sustentado,
teria caído imediatamente no desespero. A Catarina de Lassagne, uma paroquiana de Ars, ele disse: pedi a Deus para conhecer a minha miséria. Conhecia e fiquei tão oprimido que lhe pedi que diminuísse a aflição que eu experimentava. Tinha a impressão de que não conseguiria suportar essa aflição. A outro: fiquei de tal modo espantado, quando tomei conhecimento da minha miséria, que implorei imediatamente a graça de esquecê-la. Deus me atendeu, mas deixou-me suficiente lucidez sobre o nada que sou, de modo a fazer-me entender que não presto para nada. Talvez não seja conveniente pedir, como São João Maria Vianney pediu, um conhecimento completo de si mesmo, por causa do perigo do desespero. Mas convém pedir a Deus que nós nos conheçamos a tal ponto que fiquemos vacinados contra qualquer orgulho, soberba ou vanglória. Quem conhece a si mesmo, quando vem uma tentação de orgulho, só consegue rir. Ri de si mesmo e ri do tentador. O conhecimento de si mesmo é um antídoto contra o orgulho. E onde está o orgulho, não pode estar Jesus nem a Santíssima Virgem. São Luís sugere que meditemos no fundo de maldade que existe em nós em decorrência do pecado original, quando deixados a nós mesmos e sem o socorro da graça. Diz São Luís no tratado número 78, nossas melhores ações são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há em nós. Quando se despeja água limpa e clara em uma vasilha suja que cheira mal, ou quando se põe vinho em uma pipa cujo interior está azedado por outro vinho que antes aí se depositara, a água límpida e o vinho bom adquirem facilmente o mau cheiro e o azedume dos recipientes. Do mesmo modo, quando Deus põe no vaso de nossa alma, corrompido pelo pecado original e pelo pecado atual, suas graças de orvalhos celestiais, ou o vinho delicioso de seu amor, estes dons divinos ficam ordinariamente estragados ou manchados pelo mau germe e mau fundo que o pecado deixou em nós. Nossas ações, até as mais sublimes virtudes, disto se ressentem. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe em nós. Para você se despojar de tudo de mal que há em você, você tem que conhecer este mal. Tem que conhecer a si mesmo. Somos naturalmente mais orgulhosos que os pavões, mais apegados à terra que os sapos, mais feios que os bodes, mais invejosos que as serpentes, mais glutões que os porcos, mais coléricos que os tigres, e mais preguiçosos que as tartarugas, mais fracos que os caniços, e mais inconstantes do que um catavento. Tratado número 79. Não nos enganemos. Deixados sozinhos, mesmo as nossas ações mais desinteressadas têm algum interesse. Nossas ações mais desapegadas têm algum egoísmo. E o que chamamos de amor é muitas vezes apenas um dar para receber. Só a graça nos faz amar com o amor de Deus. Deus é amor. E Maria é a mãe do belo amor. Nesta semana,
seria conveniente um bom exame de consciência e uma confissão geral de toda a vida. São Luís ainda sugere que se repita muitas vezes o pedido do cego de Jericó: Senhor, que eu veja, ou então, que eu me conheça, de Santo Agostinho, ou então, vinde Espírito Santo. A graça de conhecer a si mesmo, diz o santo, é o fundamento de todas as outras. Deve-se pedi-la recitando todos os dias a ladainha do Espírito Santo, o Ave Maristela, a Ave Estrela do Mar, e a ladainha de Nossa Senhora. Aqui poderíamos acrescentar também a belíssima ladainha da humildade. O que eu li aqui no livro de Ouro ao Alcance de Todos foi a página 55, 56, 57 e 58, sobre esta semana dedicada ao conhecimento de si mesmo. Esta semana tem 7 dias. 7 dias, 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Vamos estudar um pecado capital por dia para conhecer a nós mesmos e esses pecados que ainda estão nos incomodando e impedindo o nosso progresso espiritual. Os 7 pecados capitais são assim chamados porque eles são a cabeça e a fonte de todos os pecados. Esses 7 pecados provêm das 3 concupiscências: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida. Do orgulho da vida nascem a soberba, a inveja e a cólera. Da concupiscência da carne nascem a gula, a luxúria e a preguiça. E a concupiscência dos olhos identifica-se com a avareza, ou amor desordenado às riquezas. Vamos então começar com o orgulho em si mesmo. O orgulho pode se definir como um amor desordenado de si mesmo, que faz que o homem se estime explícita ou implicitamente como se fosse o seu primeiro princípio ou o último fim. É uma espécie de idolatria, porque o homem se considera como seu próprio Deus. Vamos examinar agora os defeitos que nascem do orgulho. Os principais são a presunção, a ambição e a vanglória. A presunção é o desejo e a esperança desordenada de querer fazer coisas além das próprias forças. Nasce de ter o homem opinião demasiado elevada de si mesmo, das suas faculdades naturais, de sua ciência, forças, virtudes. Querer é poder. Quero, logo posso. Então é a presunção. Esta presunção, junto ao orgulho, gera a ambição, isto é, o amor desordenado das honras, das dignidades, da autoridade sobre os outros. Por fim, a vanglória. A vanglória é o amor desordenado da estima dos outros. O orgulho é um roubo. O orgulhoso rouba para si a glória que pertence a Deus. O orgulho é uma mentira, porque ele atribui a si falsamente a glória que pertence ao Criador. E a humildade, que é o contrário do orgulho, é a verdade, conforme célebre frase de Santa Teresa de Jesus. O orgulhoso não dá a Deus aquilo que é de Deus. Isso é um pecado contra a justiça, contra a virtude da religião. O orgulhoso, fazendo de si o princípio, o fim
e o centro de tudo, comete o pecado de Lúcifer e o pecado dos nossos primeiros pais. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Sereis árbitros de si próprios. Vós mesmos direis o que é o bem e o que é o mal. Não precisareis mais que Deus vos diga, isto é certo, isto é errado. Vós mesmos direis, isto é certo porque me agrada, isto é errado porque me desagrada. E assim vós sereis a fonte da vossa própria moralidade. Fareis o que quiseres e tudo o que fizeres será bom. É uma falsa autonomia, é uma falsa liberdade prometida para quem é orgulhoso. Enquanto todos os outros pecados são pecados por fraqueza, digamos assim, somente o orgulho enfrenta a Deus de frente. Ele diz a Deus: não servirei, não admito o teu poder sobre mim, a tua soberania. Eu quero ser eu mesmo, eu quero ser o meu próprio Deus. O orgulho está espalhado, está camuflado, e é muito perigoso nós acharmos que estamos imunes ao orgulho, porque não estamos. Ele assume diferentes formas, mas ele só vai desaparecer alguns minutos após a nossa morte. Costuma-se dizer que quando a pessoa já morreu, o cadáver já está lá em putrefação, começam a surgir alguns gases saindo do cadáver. Esses gases, costuma-se dizer, é o orgulho que está saindo. A alma já saiu do corpo, o orgulho ainda não, de tão entranhado que ele está. De fato, se nós conseguirmos vencer o orgulho, como será fácil vencer os outros vícios? O orgulho se vence pelo conhecimento de si mesmo. E é bem simples. O que é que eu sou? Eu sou nada. Na palavra de Jesus a Santa Catarina de Sena, eu sou aquele que é. Tu és aquela que não é. O que é nosso? Nosso é o nada e é o pecado. Tudo mais vem de Deus, o nosso corpo, a nossa alma, a nossa vontade, a nossa inteligência, tudo isso foi criado, dado, oferecido por Deus. O que tens que não tenhas recebido? E se recebeste tudo o que tens, como te glorias como se não fosse recebido aquilo que tens? Ora, se foi recebido de Deus, se eu recebi de Deus a existência, o ser, de modo que aquilo que ele me deu, se ele não conservasse no ser, eu retornaria ao nada, eu ficaria aniquilado. Como é que eu posso me gloriar de alguma coisa? Eu dependo de Deus totalmente, tanto na ordem natural, como na ordem sobrenatural. Na ordem sobrenatural, eu, se estou em estado de graça, posso produzir obras que mereçam o aumento da graça e a glória eterna. Posso. Mas eu sou incapaz de produzir tais obras se eu não receber de Deus um empurrão sobrenatural chamado de graça atual. Pasmem, eu estou em estado de graça. A graça santificante ou habitual não me é suficiente. Para eu fazer obras com méritos sobrenaturais, mesmo estando em estado de graça, Deus tem que me auxiliar com graças atuais. É Deus quem opera em nós o querer e o agir. Até o querer bem é uma graça de Deus. Agir bem é uma graça de Deus. Sozinhos nós somos tão miseráveis que, estando em pecado mortal, não conseguimos deixar de cometer livremente um novo pecado mortal. E a isto se chama impotência moral. Que coisa! O pecador em pecado mortal é incapaz de se arrepender. Incapaz. E se algum dia ele se arrependeu, é porque Deus perseguiu esse pecador com graças atuais, para mover a sua
inteligência, a sua vontade, até chegar a um arrependimento que por si só ele não teria. No inferno não há arrependimento, os condenados não se arrependem, porque faltam as graças atuais que nós temos aqui na terra. Mas espera aí, padre. Há pessoas que são mais santas que as outras. Há pessoas que cometem menos pecados do que as outras. Eu concordo. Mas tudo isso também é dom de Deus. Vamos dar um exemplo bem simples. São Francisco Xavier, quando morreu na ilha chinesa de Sancião, chorando, lamentando-se, porque, segundo ele, por causa dos seus pecados, ele, que já havia evangelizado o Japão e a Índia, não pôde completar a sua carreira evangelizando o continente chinês. Será que é exagero de um santo? Não necessariamente. Um santo como ele, da grandeza dele, recebeu tantas graças, tantos dons, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Talvez pelos pecados que ele cometeu, pecados pequenos, pecados leves, mas pecados que têm uma importância grande, porque ele recebeu muito, muito, muito. Talvez esses pecados tenham impedido que ele terminasse a sua carreira evangelizando a China. Vamos dar um outro exemplo. Moisés não entrou na Terra Prometida. Por quê? Diz a Bíblia que quando ele bateu na rocha para que jorrasse água e os filhos de Israel pudessem beber, assim como seus animais, ele bateu 2 vezes com a vara, e não uma única vez. E esse bater 2 vezes foi uma falta de fé em Deus. E por causa dessa falta de fé, Deus lhe disse: porque não confiaste em mim, não entrarás. Não entrarás na terra prometida. Poderás vê-la, mas nela não entrarás. Mas você poderia me perguntar, qual foi o pecado de Moisés? Foi um pecado mortal? Claro que não. Foi um pecado venial. E eu diria, foi um pecado venial não deliberado. Foi um pecado de surpresa. Ele tocou a vara uma vez, não saiu água. Em vez de ele esperar e confiar em Deus, tocou uma segunda vez. Esse pecado que se comete quase sem querer é chamado pecado venial indeliberado. E esse pecado nos acompanha a vida toda. Você, quase sem querer, fica impaciente. Quase sem querer, você tem uma distração. Quase sem querer, você não se concentra bem e não faz com amor verdadeiro, perfeito, que você queria fazer com amor. Esse é o pecado venial não deliberado, que nós podemos diminuir quanto à intensidade e o número, mas ele acompanha até os grandes santos. Mas, padre, por causa de um pecado tão pequeno como esse, Moisés não entrou na terra prometida? Lembremos que Moisés era um privilegiado. Moisés não era como seus irmãos Arão e Maria, a quem Deus falava em sonhos. Com Moisés, Deus falava face a face. A intimidade entre Deus e Moisés era tamanha que Deus podia exigir de Moisés uma santidade extraordinária. E um pecado pequeno de Moisés tinha um peso extraordinário também. Então você pensa nesses grandes santos que não pecaram porque Deus deu-lhes a graça de não pecar. Em compensação, os pecados pequenos que eles cometeram tiveram um peso maior, uma gravidade maior. Então, nenhum de nós deve se gloriar. Se você não cometeu pecados graves que outros cometeram, não é porque você é melhor, não. É porque Deus protegeu você disso. Mas se Ele protegeu você disso,
muito cuidado, porque os pecados que você continua cometendo apesar desta proteção têm uma gravidade extra. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, se você, com a graça de Deus, não comete pecado mortal, ou se já cometeu, ele está lá num passado longínquo, mas ele não pertence mais à sua vida. E se você se admira que haja outras pessoas que ainda estejam cometendo pecados mortais, não se orgulhe por causa disso. Você não peca porque Deus lhe deu a graça. Se ele retirasse a graça, você pecaria, e eu também. E se ele deu a graça e você não pecou, glorifique a Deus por isso e sinta-se devedor. Nossa Senhora não negou que ela própria era cheia de graça e que ela não tinha cometido nunca o mínimo pecado venial. É verdade, ela não pode negar a verdade. Mas o que ela fez e nós devemos fazer é entregar a Deus a glória que lhe é devida. A minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque ele olhou para a humilhação, a baixeza de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome, e a sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. O humilde não nega a verdade. Se alguém elogia você de uma qualidade verdadeira, você não deve dizer assim, é exagero seu, não é bem assim. Se a qualidade é verdadeira e Deus deu essa qualidade em abundância para você, glorifique a Deus por ela. Alguém chama você de inteligente. De fato, você é inteligente. Você vai negar? Não. Você vai dizer, louvado seja Deus, porque a inteligência toda veio dele. Que ele seja glorificado pela inteligência que ele me deu e que ele tenha misericórdia de mim se eu não fizer bom uso dela, se eu não fizer com que essa inteligência produza frutos de santidade. Vamos imaginar se a Rosa, por humildade, falsa humildade, ela resolvesse deixar de exalar o seu perfume tão suave. Essa humildade é falsa, porque ela deixaria de perfumar o ambiente, como é o seu dever, simplesmente para não ficar envergonhada, para dizer que ela não é tão boa quanto dizem, que o seu perfume não é tão suave quanto parece. Não é assim. Nós devemos perfumar este mundo, nós devemos iluminar, nós devemos brilhar. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Mas o brilho é de Deus. É a Ele que nós devemos remeter todos os louvores. Nós, pobres coitados, somos menos do que o átomo. E São Luís Maria Grão de Montfort refere essas palavras não apenas a mim e a você, mas à própria Virgem Maria. Como criatura de Deus, ela é menos que um átomo, ou mesmo nada. O que é uma criatura diante do seu Criador? Mas o Senhor fez nela maravilhas. E o Senhor pode fazer em nós maravilhas. O nosso orgulho é uma coisa que se manifesta de mil maneiras. Na impaciência diante de uma chamada de atenção, na resistência a obedecer uma ordem, na complacência de si próprio, achando que eu sou próprio, que eu sou melhor do que os outros e que não mereceria ser tratado como os outros são tratados. De mil maneiras o orgulho se manifesta, mas combate-se o orgulho com o conhecimento de si mesmo. Eu, de fato, sou totalmente dependente do meu Criador. Eu não sou como os deístas pretendem. Os deístas, do verbo deesse em latim, que significa faltar, dizem que Deus criou o mundo e depois deixou o mundo sem se preocupar com ele.
O mundo agora fica sozinho sem que haja a providência de Deus. Não é assim. Deus criou o mundo, ele não abandonou o mundo, ele não pode abandonar o mundo. Porque se Deus abandonasse o mundo recairia no nada. Ele deixaria de existir. Não apenas para começar a existir, mas para conservar-nos na existência, nós precisamos de Deus. A nossa indigência é completa, completa e completa. Então, não há motivo para a gente se gloriar. Quem se gloria, glorie-se no Senhor. Maria Santíssima, que de fato nunca cometeu pecado, se considerava a maior devedora de Deus, porque nenhuma criatura mais do que ela recebeu tanta graça. É verdade que ela correspondeu a essa graça, que ela de fato cooperou e que assim, por causa da sua incorporação a Cristo, por causa da Santíssima Trindade dentro dela, ela produziu obras sobrenaturalmente meritórias. Mas tudo veio de Deus. Tudo veio de Deus. Ela não pode dizer, eu sou a causa de ter sido concebida sem pecado original, porque não foi. Ela foi salva do pecado original em previsão dos méritos de seu filho. Queria sofrer e morrer por ela. Ela não pode dizer, eu sozinha fui me enchendo de merecimentos. Não! Ela se encheu de merecimentos porque ela não resistiu à graça superabundante que Deus lhe deu. Maria Santíssima recebeu um privilégio singular de não cometer sequer um mínimo pecado venial. Ninguém sem um privilégio singular como o que recebeu Nossa Senhora pode fazer isto nesta vida. O pecado venial, ao menos o não deliberado, é inevitável. Mas você pode não cometer pecados veniais deliberados. Cecicone, irmã Maria Antônia, aquela menina que via o seu anjo da guarda, via, melhor dizendo, ela sentia a presença do seu anjo da guarda. A autobiografia dela é conhecida como Vi o Meu Anjo. Aquela menina contava que ela nunca cometeu um pecado por querer, um pecado por querer. Por que ela não cometia pecado por querer? Ou seja, um pecado venial deliberado, porque o anjo da guarda impedia. Quando ela estava para cometer um pecado por vontade própria, o anjo dizia não, e ela não cometia. Mas isso é uma graça especial. Normalmente nós, infelizmente, desde a infância, cometemos pecados veniais deliberados. É aquela mentira que a criança fala sabendo que está mentindo, mas ela mente. É aquele tapa, aquele soco que ela dá no irmão, sabendo que está errada, mas ela dá aquele soco mesmo. Um pecado venial deliberado é uma coisa muito triste, gente. Você sabe, você quer e você faz, mesmo sabendo que vai ofender a majestade divina, só porque você acha que está ofendendo pouco. Como se Deus, que é infinito, você pudesse brincar com ele ofendendo pouco. Ofensa é ofensa, e você tem que evitá-la para sempre. Eu vou ler aqui este compêndio de teologia ascética e mística de Adolphe Tanqueray. Tanqueray é um clássico de teologia espiritual. No número 844, letra B deste livro, Compêndio de Teologia Ascética e Mística, assim está escrito: todos nós temos cometido pecados veniais e, sem dúvida, de propósito deliberado, preferindo a nossa vontade e o nosso prazer
a vontade e a glória de Deus. Ora, isto, como dissemos, é uma ofensa à majestade divina. Ofensa que merece humilhações tão profundas que nem mesmo com a vida inteira passada na humildade poderíamos por nós mesmos restituir a Deus toda a glória de que injustamente o despojamos. Se a alguém parecer exagerada essa linguagem, lembre-se das lágrimas e penitência austera dos santos, que não tinham cometido senão faltas veniais, e que nunca se podiam persuadir que faziam demais para purificar a sua alma e reparar os ultrajes infligidos à majestade divina. Estes santos viam nisto mais claro do que nós. Se não pensamos como eles, é porque estamos obcecados pelo orgulho. Maldito orgulho que nos impede de ver a gravidade dos nossos pecados veniais deliberados. Bem, já falamos hoje, primeira semana do conhecimento de si mesmo, sobre o orgulho. Agora vamos para as orações que São Luís nos manda que nós rezemos neste dia. Vamos rezar a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Vamos rezar a ladainha do Espírito Santo na página 72 deste livrinho aqui. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da verdade, tende piedade de nós. Espírito da sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da inteligência, tende piedade de nós. Espírito da fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da piedade, tende piedade de nós. Espírito do bom conselho, tende piedade de nós. Espírito da ciência, tende piedade de nós. Espírito do santo temor, tende piedade de nós. Espírito da caridade, tende piedade de nós. Espírito da alegria, tende piedade de nós. Espírito da paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tende piedade de nós. Espírito de toda a graça, tende piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tende piedade de nós. Purificador das nossas almas, tende piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tende piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tende piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos, das intenções do coração, tende piedade de nós. Doçura dos que começam a vos servir, tende piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tende piedade de nós. Alegria dos anjos, tende piedade de nós. Luz dos patriarcas, tende piedade de nós. Inspiração dos profetas, tende piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tende piedade de nós. Vitória dos mártires, tende piedade de nós. Ciência dos confessores, tende piedade de nós. Pureza das virgens, tende piedade de nós. Unção de todos os santos, tende piedade de nós. Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor. Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor. De todo pecado, livrai-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor. De toda negligência e tepidez do espírito, livrai-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor. De todo mau espírito, livrai-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor. Pela vossa procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor.
Pela vossa heresida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor. Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor. Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor. No dia do juízo, livrai-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis santificar todos os membros da igreja, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis inspirar-nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes, para suportar as perseguições pela justiça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis receber no número dos vossos eleitos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Para que vos digneis ouvir-nos, nós vos rogamos, ouvi-nos. Espírito de Deus, nós vos rogamos, ouvi-nos. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, enviai-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, mandai-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Concedei-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora, na página 71, Ave Maristela. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem, da morada celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que as mães fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Agora, a ladainha de Nossa Senhora, na página 76. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intacta, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Mãe da Igreja, rogai por nós. Virgem prudentíssima, rogai por nós. Virgem venerável, rogai por nós. Virgem louvável, rogai por nós. Virgem poderosa, rogai por nós. Virgem benigna, rogai por nós. Virgem fiel, rogai por nós. Espelho de justiça, rogai por nós.
Sede da sabedoria, rogai por nós. Causa de nossa alegria, rogai por nós. Vaso espiritual, rogai por nós. Vaso honorífico, rogai por nós. Vaso insigne de devoção, rogai por nós. Rosa mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de marfim, rogai por nós. Casa de ouro, rogai por nós. Arca da aliança, rogai por nós. Porta do céu, rogai por nós. Estrela da manhã, rogai por nós. Saúde dos enfermos, rogai por nós. Refúgio dos pecadores, rogai por nós. Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Rainha dos anjos, rogai por nós. Rainha dos patriarcas, rogai por nós. Rainha dos profetas, rogai por nós. Rainha dos apóstolos, rogai por nós. Rainha dos mártires, rogai por nós. Rainha dos confessores, rogai por nós. Rainha das virgens, rogai por nós. Rainha de todos os santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha assunta ao céu, rogai por nós. Rainha do Santo Rosário, rogai por nós. Rainha da família, rogai por nós. Rainha da paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Senhor Deus, nós vos pedimos que concedais a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e corpo, e que pela gloriosa intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, sejamos livres da presente tristeza e gozemos da eterna alegria por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora vamos recitar a ladainha da humildade, que está na página 91. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus manso e humilde de coração, ouvi-nos. Jesus manso e humilde de coração, atendei-nos. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser buscado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser adulado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser rejeitado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser escarnecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam mais estimados do que eu, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam crescer na opinião do mundo e que eu possa diminuir, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que aos outros seja concedida mais confiança no seu trabalho e que eu seja deixado de lado, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros sejam louvados e eu esquecido, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser preferidos a mim em tudo, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Que os outros possam ser mais santos do que eu, contanto que eu pelo menos me torne santo como puder, ó Jesus, concedei-me a graça de desejá-lo. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós.
Oremos. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho, apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como fundamento de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu, concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer agora aquela oração à Madre Maria José de Jesus, pedindo pela minha coluna, os meus joelhos e as minhas articulações. Se assim curado, isso der maior glória a Deus, eu puder servir melhor ao próximo, se eu ficar mais agradecido e humilhado, e se Madre Maria José de Jesus for elevada à honra dos altares. Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva, Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos agora fazer a nossa súplica ardente a São José, pelo Provida de Anápolis. Glorioso e castíssimo São José, a cujo nome está consagrado o nosso oratório, vinde em nosso socorro nesta aflição pela qual passamos. Vós que experimentastes a dor de não encontrar um lugar para o menino Jesus nascer, não permitais que esta casa feche as portas ao mesmo menino, que a nós vem na pessoa de uma criança em gestação. Vós que com prontidão vos levantastes e tomastes o menino e sua mãe, para levá-los para longe da fúria de Herodes, vinde depressa libertar-nos da fúria do inferno, que deseja a ruína desta casa e desta obra. Vós que amais as crianças, pois vedes nelas o próprio Filho de Deus, a quem sustentaste e protegestes, não deixeis que os pequeninos sejam privados da vida natural pelo aborto, nem da vida sobrenatural pela falta do sacramento do batismo. Vós que trabalhastes silenciosamente no lar de Nazaré, não deixeis que a falta de silêncio em nós venha perturbar a paz que o menino Jesus nos veio trazer. Vós que vos preocupáveis com o sustento e o bem-estar dos dois tesouros a vós confiados, Jesus e Maria, providenciai para as mães e seus filhinhos a quem assistimos tudo o que for necessário para o corpo e para a alma. Se é desejo de Deus, como desejava nosso fundador, Dom Manuel Pestana Filho, que haja irmãs religiosas para cuidarem das mães gestantes e de seus filhos por nascer, não deixeis que esse desejo se frustre. Mostrai-nos, São José, quais irmãs Deus escolheu para realizar este trabalho, que São João Paulo II chamou de o mais importante da terra. Dai-nos, São José, a pureza angélica requerida para cuidar das criancinhas, cujos anjos vêm continuamente à face de nosso Pai que está nos céus. Obtende-nos de vossa esposa, a Rainha dos Anjos, uma legião de espíritos celestes para guardar esta casa e esta obra contra os ataques do maligno. Obedientíssimo São José, que nunca venha faltar em nós a obediência à santa vontade de Deus, que se manifesta pela boca de nossos legítimos superiores. Neste momento em que tudo parece ruir, em que as águas enchem a barca que parece prestes a afundar,
em que não vemos saída para nossos problemas, manifestai o poder de vossa intercessão junto a Jesus e Maria. Depois de Jesus e Maria, é em vós que colocamos a nossa confiança. Ó Salvador do Salvador, vinde salvar-nos. Ó Pai virginal de Jesus e esposo castíssimo da Virgem Maria, vinde sem demora em nosso auxílio. O Senhor esteja convosco. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grignion de Montfort, Santa Gena Beretta Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-vos, proteja-vos e guarde com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Pela vossa imaculada conceição a Maria, purificai meu corpo e santificai minha alma. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Maria.